vocês. Ó, vamos falar agora do Flamengo? O Flamengo entra em campo hoje pela Copa Libertadores contra o Central Córdoba. Já tinha vencido a primeira partida contra o Deportivo Táchira lá na Venezuela. E agora joga de novo e a grande novidade é a expectativa, na verdade, pela presença do Pedro. O Pedro foi relacionado depois de 7 meses. Tá aí, ó, na tela para vocês, Flamengo e Central Córdoba, hoje, 9h30 da noite. Esse jogo que será transmitido pela Paramount, mas que tem parceria com o Allplay. Então, através do Allplay, você acessa a Paramount no QR Code que vai aparecer aí para vocês, ó. Então, esse jogo você acompanha no Allplay. E essa, né, grande novidade pode ser a presença do Pedro, que vai para o banco. Isso já está confirmado depois de 7 meses. E aí, PVC e Hernan, fico pensando, né, o que a gente pode esperar desse Flamengo com o Pedro de volta? Claro, vai ganhar minutos aos poucos, né? Vai controlar esse início, muito tempo parado, tem que ter toda a cautela para não correr riscos de uma nova lesão, que pode acontecer nesse tipo de caso. Mas é um Flamengo que muda com a presença do Pedro? Vai mudar. Quando ele entrar, claro que vai ter 10 dias, 2 semanas para voltar a jogar no nível dele, mas vai mudar. Ele tem um sentido de presença diária, um radar da grande área, que é completamente diferente do radar do Bruno Henrique. Embora o Bruno Henrique seja muito bom quando joga de centroavante, eu não acho o Bruno Henrique um absurdo como centroavante. Quando joga de centroavante, ele é bom jogador, ele sabe jogar ali, mas não é o habitat natural do Bruno Henrique. E a grande área é o habitat natural do Pedro. Ele se coloca no lugar certo. Sabe a história? É bonito ver centroavante que sabe ser centroavante. Que você dá um passo para o lado e a bola chega no seu pé esquerdo. Você pode dar um passo para trás e a bola chega no seu pé direito. Você dá um passo para frente, a bola vem na sua cabeça e você faz o gol nas 3 situações. O Pedro tem isso. A grande área é o habitat natural do Pedro. Mais do que do Bruno Henrique, mais do que do Juninho. Agora, ele passou 7 meses com uma lesão de joelho, ele vai voltar, vai ter o tempo dele. Importante é, eu ouvi que o Pedro vinha, para dar o crédito primeiro, que voltava no jogo de hoje, o Renato Maurício Prado falou isso domingo, de que o departamento médico entende que clinicamente ele está completamente zerado, curado. Só que agora tem ritmo de jogo. Se você fosse um passe de mágico, tipo feiticeira, que fazia balança no nariz. Ou videogame também, né? Às vezes o pessoal acha que futebol é videogame. Vai pro jogo, tudo bem. Renato Paiva falou isso ontem na coletiva. Futebol não é videogame. O torcedor não tem que ver futebol como videogame. Mas a volta do Pedro é uma grande notícia. E o tempo, né, de recuperação, né? Clubes como o Flamengo, como o Palmeiras, eles têm uma estrutura que você consegue antecipar a volta dos jogadores quando eles têm lesão grave, passam por cirurgia, como é o caso do Pedro. Então, assim, isso é muito, muito bacana de ver nos clubes e nesses clubes estruturados. O Pedro estava fazendo muita falta ao Flamengo. Acho que, por mais que o Bruno Henrique tenha desempenhado bem, o Gonzalo Plata também desempenhou muito bem, porque são excelentes jogadores, mas o 9-9 mesmo fazia falta. Essa questão do DM é importante a gente dizer mesmo, porque a previsão era ele voltar em maio, né? E ele já voltou a treinar antes, agora já pode entrar em campo em abril. Então, realmente conseguindo antecipar esse retorno. Mas paciência, é o que a gente estava falando aqui do Paulinho ontem, né? Vai precisar de ritmo de jogo, vai precisar ter um controle de minutagem, de entrar aos poucos. Também não pode sofrer uma nova lesão que às vezes acontece. Então, paciência, mas eleva o patamar desse Flamengo. E pensando ainda no jogo de hoje, PVC, quais são os desafios desse Flamengo, que deve ter Bruno Henrique de volta, Plata também, que foram poupados pelo Campeonato Brasileiro na última partida, e Bruno Henrique, que embora não seja a função dele, cumpriu esse papel muito bem nesses primeiros meses aí do ano. Não, você ganha, à medida que o Pedro volte a ser centroavante, o Bruno Henrique pode voltar a ser ponta esquerda. E aí você já tem Juninho como reserva do Pedro, você passa a ter o Bruno Henrique como opção para Michael, para Everton Cebolinha, para Luiz Araújo, para jogadores que estão entrando e saindo. O que falta mesmo é um reserva para o De Arrascaeta. É um jogador que seja, porque está claro o que está acontecendo com o De Arrascaeta. O Felipe Luiz tem sido muito claro em relação à questão física e técnica do De Arrascaeta, como a questão física interfere na questão técnica. Quando ele não pode jogar, o reserva do Arrascaeta é o Gerson, mas isso muda o sistema. Isso muda um pouco a forma de jogar.
É verdade que o Flamengo joga sempre, quando tem um ponta direita, o Flamengo, quem ocupa a ponta direita do Flamengo é o Wesley. Então, seja o Luiz Araújo, seja o Gerson, seja o Michael, quem vai ocupar a ponta direita vai ser o Gerson e esse ponta que volta marcando pelo lado, vem atacando por dentro. Mesmo assim, a característica é diferente. O Gerson traz alguma preocupação para o marcador dele, que é muito mais difícil marcar o Gerson, porque você não sabe onde ele vai. Ele vem de segundo volante, ele vem no espaço vazio, ele entra atrás da linha dos volantes, ele entra como atacante, ele vem na ponta direita, ele inverte com o Wesley. Se você tem que puxar o Gerson para jogar de costas na função do De Arrascaeta, mesmo que de frente, a característica dele muda. Então, o De Arrascaeta não é um problema para o Flamengo, é uma solução. Só que ele não pode jogar sempre. Ele não consegue, aliás, o Flamengo já deveria estar até acostumado com isso, porque vem sendo uma frequente, né? Esses problemas físicos do Arrascaeta. E o Gerson agora ainda mais animado, contrato renovado até 2030, a gente trouxe aqui no de primeira ontem. Vamos ver como está Felipe Luiz em 2025, olha, ele está invicto, porque quando o Flamengo perdeu, ele estava com o time principal na pré-temporada nos Estados Unidos. Então, 15 jogos, na verdade, aqui está 15. Esse é o Flamengo. Mais, Esse é o Flamengo mais 25. títulos do que derrotas. Tá certo. 9 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 48% de aproveitamento, 8 gols marcados e 5 gols sofridos. Eu vou fazer reunião de pauta ao vivo aqui que eu não gosto de fazer. Mas o Felipe não perdeu em 2025. É verdade que quando o time perdeu, ele estava fora nos Estados Unidos. Então, esse é o Flamengo em 2025. Não, é mais. O Flamengo tem mais jogos do que isso. Depois a gente corrige esses dados. O Felipe Luiz tem 28 jogos de invencibilidade. O Felipe Luiz. Sabe que eu tô olhando isso? Mas contando o ano passado também. Exatamente, porque ele perdeu para o Fluminense, só que foi o terceiro jogo dele. Ele tem 28, 33... Ele perdeu o terceiro jogo. Ele tem 29 jogos de invencibilidade. 29 jogos de invencibilidade. Isso. Que eu começo a olhar para isso pelo seguinte. Sabe que tem uma história estupenda, vai começar o sorteio da Copa do Brasil. Como é que tá aí, gente? Me avisem aqui no ponto. A gente já tem o sinal lá como é que tá o sorteio? Sempre dá uma atrasadinha, né? Ainda não abriram o sinal, mas a gente já vai avisando aqui posso lá na contar sede a história do Renato Sá enquanto isso? Claro! Você conhece a história do Renato Sá? Não. Você conhece a história do Renato Sá? Não. Então eu vou contar. A maior invencibilidade da história do futebol brasileiro é de Flamengo e Botafogo. 52 partidas sem derrota. O Botafogo, em 78, ficou 52 jogos sem perder. E aí foi jogar contra o Grêmio, o Zagallo era o técnico do Botafogo, foi jogar contra o Grêmio no Maracanã e o Grêmio ganhou de 3-0, 2 gols de Renato Sá. O que o Botafogo fez? Contratou o Renato Sá. Contratou. O Renato Sá foi o herói da vitória do Grêmio que acabou com a invencibilidade do Botafogo, maior sequência invicta da história do Brasil. 52 jogos. O Botafogo contratou o Renato Sá. Um ano depois, em 79, o Flamengo tinha 52 jogos de invencibilidade. E ia quebrar a sequência do Botafogo. E quem era o adversário do jogo 53 de invencibilidade? O Botafogo. Quanto foi o jogo? Botafogo 1, Flamengo 0, gol de Renato Sá. Então o Renato Sá quebrou as duas maiores sequências invictas da história do futebol brasileiro. Quando você olha para o Felipe Luiz, você fala, nossa, o Felipe Luiz está 29 jogos sem perder. Nossa, o Felipe Luiz pode chegar nesses 52. Pode. Só que o Flamengo não está. Porque o Flamengo tem 2 derrotas no meio disso. Então o Flamengo não vai bater esse recorde. Neste momento. Sim. Porque o Flamengo tem 2 derrotas. Só que as 2 derrotas não são do Felipe Luiz. Porque ele não estava com o time. Porque ele não estava com o time. Então, imediatamente quando eu vejo a sequência do Felipe Luiz de invencibilidade, eu lembro da sequência do Renato Sá, que um dia vai ter que ser quebrada. Do Flamengo e do Botafogo, 52 jogos. Mas o Flamengo tem 2 derrotas no meio dessa história do Felipe Luiz. E hoje não vai acontecer a primeira, né, André Hernan? Não. O Central Córdoba não é um time que vai impor medo no Flamengo ou vai surpreender o Flamengo. Ontem eu estava vendo Botafogo e Carabobo, que é o líder venezuelano. Aliás, você acertou, né? 2-0, mas assim... ele com sua bola de cristal. A única coisa que eu falei que ia ser sem sustos e, olha, foi arrastado até o final. Mas o volume muito grande do Botafogo de ataque. Achei legal o gol do Patrick de Paula, que é um moleque que está
voltando a ter oportunidades e a se reencontrar com um bom futebol. O Arthur jogou muito bem ontem, enfim, acho que era aquela ansiedade da estreia em casa, né? E de ter perdido o primeiro jogo, então o Botafogo ainda está se achando ainda com o Renato Paiva. Mas eu não acho que por exemplo, o Carabobo não iria... Eu não conseguia ver, assim, mesmo dificultando, fazendo uma parede ali, buscando alguns contra-ataques interessantes, eu não consigo ver o Central Córdoba dessa maneira hoje, jogando contra o Flamengo. Então, eu espero uma goleada do Flamengo hoje. Adoro quando você faz Espero uma essas goleada. Previsões. Goleada Aí do amanhã Flamengo. o povo tá no chat. Não, você falou, o Secou. Flamengo empatou e você falou que ia ser goleado. Secou. Aliás, eu já anotei aqui os palpites do Hernan pro sorteio, hein? Se ele errar, eu vou cobrar ele. Amanhã nós vamos falar. A Luísa disse que o Flamengo ia empatar. Né? Eu não falei que o Flamengo vai empatar, o Flamengo vai ganhar. Tô dizendo se acontecer. Eu quero Ceará e Fortaleza no sorteio. São Paulo e Novo Horizontino. Bons confrontos, hein? Botafogo e Animados. Botafogo. Quero Botafogo e Botafogo. Animados. E acho que o Corinthians vai pegar o Paysandu. Acho que o Corinthians pega o Paysandu. Vamos ver os resultados de ontem aí, enquanto a gente aguarda o sorteio. A gente está de olho lá na CBF, tá? Pingando o sinal de lá, começando lá. A gente está de olho na CBF. Então, se estamos, ou se não estamos. Também estou de olho. Tem que estar sempre PVC, de então, olho. anda muito de olho na CBF. Resultados dos jogos da Libertadores ontem, hein? Botafogo e Carabobo. Botafogo vencendo o Carabobo. Não foi tão fácil como o Hernan falou, mas saiu com a vitória. Resultado importante aí para o Fogão. Libertad 2-0 do Tajeres. Esse resultado que interessa ao São Paulo, pois é do grupo do Tricolor. Peñarol 2-0 no San Antônio Bulo Bulo, no grupo H, que não tem brasileiros. Pelo grupo do Botafogo, Estudiantes 1, Universidade de Chile 2, ou seja, Universidade de Chile 6 pontos, venceu o Botafogo na primeira rodada. No grupo B, que não tem brasileiros, River Plate e Barcelona. Aliás, vocês viram a estica do técnico do E o domínio de bola? O segundo Castilho. Do segundo Castilho? E o domínio de bola? Que isso, hein? Gente, podia buscar aí pra gente. A gente pode colocar pelo menos uma fotinha dele com a bola Assim, de boa, eu não tenho essa elegância, não. Você não tem, não, PVC? Não. O terno da cor que ele usou, eu adoro rosa para usar uma camiseta, uma camisa. Mas aquele terno ali, eu não tenho essa categoria, não. Não tem estilo para isso? Não. Você tem, Hernan? Não tenho coragem. Não tenho coragem. Vocês são muito estilosos. Como assim? Vamos pegar uma foto aí do segundo Castilho pra gente colocar aí, porque estava muito elegante mesmo. E o Independente Del Valle é o último resultado, 1-0 no grupo B, sem brasileiros. Jogos de hoje pela Libertadores, Nacional e Bahia, grupo também que é do Inter, Olímpia e Vélez, grupo H, Flamengo e Central Córdoba, Bolívar e Sporting Cristal do grupo do Palmeiras. O próprio Palmeiras joga contra o Cerro Porteño e também temos LDU e Deportivo Táchira, que é o grupo do Flamengo.